Mais uma terça-feira e chegou o momento de conversar aqui na programação da Band News Difusora FM com o nosso colunista de bem-estar, de qualidade de vida, personal trainer, educador físico, Bruno Rafael Rodrigues. Professor, primeiramente, boa tarde para você. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, nossos ouvintes. Mais uma terça-feira para a gente conversar sobre saúde, qualidade de vida, dicas importantes, e o tema de hoje está relacionado muito a isso, né, Thaís? É verdade. Professor, na verdade, algumas pessoas perguntam como é que fica o corpo se você tem tendência de emagrecer e engordar facilmente. A gente fala do efeito sanfona. Quais são, por exemplo, as situações em que uma pessoa fica exposta a isso? Emagrece, engorda, emagrece, engorda. Por que isso acontece, professor? Mas às vezes nem é tão fácil assim, hein? Bom, Thaís, o primeiro ponto que a gente sempre toca quando a gente vai conversar sobre esse efeito sanfona é exatamente isso que você falou, sobre pessoas que emagrecem e logo em seguida tem reganho de peso. E isso pode acontecer por diversos fatores, mas principalmente por um fator relacionado à parte dietética, que é o corte muito brusco da quantidade de calorias que a pessoa ingere. Então nós temos aí diversas dietas que podem ser encontradas na internet, né? Então a internet tem dieta da lua, dieta da sopa, dieta da maçã, dieta de várias formas. É importante lembrar que a sua dieta não está na internet, a sua dieta está com o nutricionista, então é sempre importante se consultar com ele. Mas muitas dessas dietas, né, podem ser as famosas ou as mais ali desconhecidas, elas têm realmente um padrão de ter uma baixa quantidade de calorias. Quando você faz um baixo consumo calórico para você perder peso rapidamente, normalmente é o que acontece, você tem também uma alteração no seu metabolismo. Obviamente, pelo baixo consumo de calorias, você vai perder peso. Não tem o que dizer. Seu corpo ele realmente vai sofrer com isso. O problema é que, logo após você sofrer essa perda de peso mais acentuada, pode ser nas 4, 5, 6 ou 7 primeiras semanas, logo após você retornar para a sua dieta mais, vamos dizer assim, normal, o que você fazia antes, você vai ter, muito provavelmente, e é o que acontece, a gente vê isso muito na nossa prática clínica, reganho de peso. Ou seja, você perdeu peso e 6, 7, 8 semanas depois você retorna para o peso e algumas vezes, Thaís, até mais do que estava pesando antes. E é isso que caracteriza exatamente esse efeito sanfona, principalmente pelo corte brusco de calorias na dieta e aí logo em seguida, com o retorno à alimentação mais tradicional que a pessoa fazia, a gente tem esse reganho de peso. Professor, é exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor, esse reganho de peso. Geralmente é porque esse efeito sanfona, ele afeta a questão dos nossos hormônios, dos reguladores de apetite. Parece que as pessoas que passam por esse processo, eu posso dizer que eu já estive em um peso que eu considerava ideal e de repente eu comecei a comer muito mais com a necessidade de comer, que parecia que era uma fome que nunca cessava. Professor, acho que isso tem algum efeito do efeito sanfona nisso, de regular o meu apetite, por exemplo? Com certeza, Thaís. Só que a gente já tem encontrado na literatura, quando a pessoa ela sofre essa perda de peso mais brusca, né, principalmente em virtude do corte ali de calorias, pelo menos 15 hormônios são alterados no nosso metabolismo de forma aonde principalmente os hormônios da fome, a leptina, né, que é o hormônio que a gente fala que é o hormônio que controla a nossa fome, e a grelina, que é o hormônio que estimula a nossa fome, eles são muito alterados, principalmente a grelina, né, que é o hormônio que nos dá mais fome. Ele é bem minimizado, ele é pouco estimulado, então por isso que a gente sente pouca fome nessa situação, e logo depois a retomada, né, dos padrões mais normais da vida do indivíduo, do sujeito, esses hormônios, principalmente a grelina, ela não fica muito mais estimulada. Então parece que a pessoa realmente sente muito mais fome. E não só nesse hormônio, mas em vários outros hormônios. E sim, essa alteração, essa condição, né, do efeito sanfona, ela altera altamente esses hormônios, principalmente esses dois, de controle de saciedade e de fome, né? Então tem sim essa alteração, Thaís.
E eu vou perguntar para o senhor, professor, se a dieta e também a atividade física, elas são importantes para a gente tentar driblar essa possibilidade. Uma alimentação saudável e também um treino pode ajudar a pessoa a não conviver mais com esse efeito sanfona, que vem, às vezes, da tentativa que você tem frustrado de várias vezes começar um processo, uma mudança saudável de alimentação e também a desistência dos treinos, a rotina que a gente costuma ter, professor. Com certeza, Thaís. É importante também trazer a informação de que toda vez que você emagrece e logo em seguida engorda, ou seja, está nesse efeito sanfona, você fica muito mais suscetível a suprir esse peso que você está no momento. Ou seja, você estava com 60 quilos e você reduziu o seu peso, por exemplo, para 55 quilos, e aí você volta a ganhar mais 5 quilos, volta para os 60, só que normalmente você não fica nos 60, você sobe um pouco mais, vai para os 62, 63, e aí você tenta novamente fazer um trabalho de emagrecimento, você perde peso novamente, só que o seu corpo ele fica com uma certa facilidade de ganhar uma quantidade de peso maior ainda. Ou seja, toda vez que você engorda, é como se você abrisse uma margem a mais de possibilidade para você ganhar mais peso, no caso, mais gordura. Então é importante falar isso também, porque muita gente que sofre com esse efeito sanfona, Thaís, quando sofre essa perda de peso, quando tem esse reganho, não só ganha aquilo que tinha perdido, como ganha um pouco mais. E isso é uma condição do efeito sanfona. Agora, o que você disse sobre alimentação adequada e treinamento, parece até brincadeira, a gente fala isso toda terça-feira aqui, né? Mas, por mais clichê que seja, é realmente o fator principal para o controle dessa condição do efeito sanfona e principalmente para que você não sofra com essa condição, para que você, a partir do momento que começa a perder peso, principalmente em gordura, você consiga manter, você consiga sustentar esse peso perdido, tá? E é legal trazer também uma informação que toda vez que você começa um processo de perda de peso, a gente sempre brinca, perder peso é difícil, com certeza é muito difícil, mas frente à manutenção do peso perdido, é mais difícil ainda você fazer essa manutenção. Então, se você faz aquele protocolo para perder 5, 6, 7 quilos, você sofre, obviamente, aquele processo todo, é um pouquinho desconfortável, mas tem a sua dificuldade, mas é mais difícil ainda você manter o peso. Então, não só fazer o protocolo para perder o peso, mas se manter em protocolo para fazer a manutenção do peso perdido. Isso vai ser fundamental. Então, treinamento e dieta, não só o projeto verão, mas vamos pôr o projeto para o resto da vida, porque treinamento e dieta tem que ser sempre de qualidade e sempre pensando a longo prazo, Thaís. Verdade, professor, mas eu vou fazer uma última pergunta, queria saber com o senhor, porque eu acho que às vezes o homem ele tem mais facilidade de emagrecer. Esse efeito sanfona, ele tem diferença tanto no homem quanto na mulher? Os dois podem sofrer, né? Então, tanto o homem quanto a mulher podem sofrer, mas como você disse, a mulher, em virtude de toda aquela oscilação hormonal mensal que vocês têm, sofre realmente com um pouco mais de dificuldade para ter essa manutenção do peso perdido, sofre um pouco mais para perder peso e é muito mais suscetível ao efeito sanfona do que o homem. Bom, Thaís? Principalmente, como eu disse, em virtude dessa oscilação hormonal que vocês têm mensalmente, que nós homens não temos. Né? E esse é o lado bom de ser homem também. Aí eu vou ter que puxar a sardinha para o nosso lado. Entendi, professor. Nesse caso, se eu sei que eu estou sendo afetada pelo efeito sanfona com prejuízo de saúde mental, com o meu metabolismo afetado, porque isso traz também algumas consequências, eu posso buscar lá o Instituto Bruno Rodrigues, conversar com o professor e outros profissionais também para receber esse auxílio, professor. Bruno RM Rodrigues nas redes sociais, RM Rodrigues nas redes sociais e Instituto Bruno Rodrigues, estou certa? Certíssimo, Thaís. Pode entrar em contato por esses perfis no Instagram que a gente vai estar aqui a postos para atender todos vocês. Então, hoje está pago. Obrigada, professor, e uma excelente semana. A todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.